Bom dia, prezados irmãos e amigos. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso meio. Espero que se sintam à vontade. Nós aqui, como o pastor costuma dizer, somos uma família essa em Cristo. E como familiares que somos, sentimos hoje a falta de alguém aqui muito especial, que é o nosso pastor. Ele hoje está ausente devido a um convite que ele teve de ir pregar à igreja da Figueira da Foz, para celebrarem lá, pela graça de Deus, mais um aniversário. Daí ele hoje estar ausente e incumbiu-me a minha tarefa de estar aqui a apresentar-vos. E hoje, um dia especial também aqui na igreja, como temos, pela graça de Deus, um seminário, e temos na nossa igreja um seminarista, o Gabriel, que eu até pedi para ele vir à frente para estar mais à vontade, porque é sempre difícil, uma primeira vez, não é? Para estar a olhar de cara com as pessoas, daí ele estar já, de princípio, aqui comigo, sentir-se à vontade, porque sabemos que todos somos uma família, daí nós não devemos ter receio, não devemos estar nervosos, devemos estar até contentes e felizes por nos vermos. E essa felicidade regozija-se muito, como eu falei há bocado, a Igreja da Figueira da Foz faz anos hoje, mas durante esta semana, vários irmãos nossos fizeram o seu aniversário. E é uma alegria sempre quando nós fazemos anos e sabermos que esse irmão fez anos. Daí eu peço aos irmãos, hoje foram um grupo bastante grande de irmãos durante esta semana que fizeram anos, que se levantem, assim que eu diga o seu nome. O primeiro aniversariante que desta semana foi o Diogo Pimentel, que completou mais um ano de vida. Peço ao Diogo que se levante, já está cá em pé, não é? Distribuir os envelopes da oferta especial, que hoje vai ser levantada. Logo nas ofertas, quem ainda não tiver o seu envelope pode se dirigir ao Diogo, que está lá na parte de trás. A Joana Duarte também fez o seu aniversário nesta semana. Está lá ao fundo, exato, eu estava a ver naquela, só que normalmente estava aqui para este meu lado esquerdo, hoje enganou-me. O irmão Licínio Gomes também fez anos, no dia de hoje, o irmão Licínio, da Igreja da Fogueira, e desde já que estou a falar na Igreja da Fogueira, hoje à tarde vai ser também anunciado, daí os irmãos pensem nisso, em ir ao culto, logo às 16 horas, vai haver o culto na Missão da Fogueira. E dou graças a Deus pela vida do irmão Licínio, com um homem que vive numa terra, como o nome diz, é fogueira, é quente, mas de quente não tem muito, não é só no verão, é uma terra até bastante fria, mas pela graça de Deus permitiu que o irmão Licínio tivesse mais um ano de vida. Também a minha mãe, a irmã Lucete Silva, ela ainda não chegou, espero que chegue bem, como o meu pai hoje quis vir de carro, isto é aquela coisa. Pronto. Eu um dia, quando for mais velhote, já disse à minha esposa que não me permita ser como o meu pai. Ele é muito teimoso, apesar das suas limitações, ele quer fazer aquilo que quer fazer e não há filho que lhe trouxe a ideia. Portanto, a minha esposa está incumbida de me corrigir nestes meus erros, se eu tivê-los no futuro, não é? Espero bem que não. A irmã Margarido, não se está, parabéns por mais um ano de vida, maravilha, esta jovem que já fez quantos anos? 15? 11? Está tão grande, já parecia ter 15, estão a ver? O irmão Manuel Carlos Santos também fez o seu aniversário, está lá atrás, o irmão nosso porteiro, não é? Ou já que ainda continua com essa tarefa. E temos um irmão que tem estado ausente da igreja, mas pela graça de Deus, ele estava aqui à frente. O irmão João Rosa, não sei onde é que ele se sente, está lá ao fundo. Ok, o irmão João Rosa, foi pôr os novos aparelhos, não é? Como ele ouve mal, pela graça de Deus dá novas tecnologias e dá a possibilidade de ouvir. Parabéns, irmão João Rosa, consegue-me ouvir com os auscultadores? Está a ver a nova tecnologia, é uma bênção. Também já chegou agora a minha mãe. Mãe, irmã Lucete, podes levantar, que chegou atrasada. Fizeste? Está de óculos escuros para não dar muito nas vistas, não é? E pedi ao irmão Carlos que viesse agora, neste momento, aqui à frente, para falar da EBD. Vai estar também aqui projetado. O Daniel. É verdade, se alguém fez também anos, também está aqui nos nossos registros. O Daniel, parabéns, podes levantar também, Daniel, parabéns, desculpa lá, o pastor não tinha aqui no registro, peço desculpa, eu sei que foi durante a semana e até te dei os parabéns por WhatsApp, que estas novas tecnologias dão-nos esta possibilidade, não é? Nós trocarmos e lembrarmos
o aniversário de todos. Portanto, quem não tiver ainda os seus contactos transmitidos ao pastor, dê-lhe que ele engloba no WhatsApp. Dou-lhe a palavra, irmão Carlos. Ok, obrigado. Então, bom dia, irmãos. Era só uma vez mais para falarmos. Todos os meses retiramos um bocadinho de um domingo para falarmos e refletirmos sobre quê? A EBD, não é? Eu já começo a ser a marca, não é? Quando vou aqui à frente, não sou nada. A marca da EBD é bem diferente de mim, não é? É Jesus, não é? Ele é a nossa marca. Mas era só para falar da importância de virmos à escola dominical, da importância de estarmos a horas, que é muito importante, para nós podermos seguir o estudo, entrosarmos-nos naquilo que vai acontecendo, nas lições, a cada momento. Portanto, é muito importante nós estarmos na escola dominical e a horas. Era o apelo que eu, uma vez mais, fazia para que os adultos viessem, e vindo os adultos nós temos também muitas outras possibilidades. Temos os infantis, temos os júniores, temos os adolescentes, jovens. Portanto, a escola dominical a funcionar em pleno. E neste ano de 2025, nós temos um tema para a nossa escola dominical. Ele está projetado e o que é que nos diz? Descobrindo as maravilhas da lei de Deus. E é baseado este tema no Salmo número 119, versículo 18, que diz o quê? Vamos todos ler este Salmo. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Para que veja. E agora vamos ficar de pé e vamos cantar o hino da nossa escola dominical, que é o hino Ensina-me, Senhor. Esperamos só um bocadinho, até que o órgão dê as notas. O irmão Carlos não pode emprestar a partitura que tem aí? Eu posso emprestar a partitura, depois fica sem a letra. Eu também não tenho cifra, posso ter aqui uns pouquinhos de cifrões. Tocamos em mi bemol. Bom. Não há projeção. Mas tinha ficado combinado que era cantar. Pronto, então faz-se de conta que cantamos. Fazemos de conta que cantamos e no outro domingo nós vamos repetir 2 vezes para compensar esta falha. Que estamos em pé, vou pedir ao irmão Carlos, que está também aqui à frente, para orar pelos aniversariantes, orar pela EBD, pelos professores e também muito especialmente pelos nossos irmãos enfermos, que não estão aqui hoje no nosso meio, que Deus toque as suas vidas e que eles possam sentir-se melhor e sentir as melhoras poderosas que Deus pode operar. E muito especialmente também queria que orasse pelos aqueles que estão afastados. Há uma coisa que nós, como falei há pouco, como família em Cristo, e eu sinto isso imenso, e não sei se os irmãos sentem, acho que é transversal a todos nós, e Jesus até fala numa das suas parábolas, da parábola daquela ovelha perdida. Se nós temos aqui 99, suponhamos, de nós congregados, aquele que está ausente, essa pessoa nós devemos orar por ela, nos preocuparmos por aquelas pessoas que estão ausentes. E nós devemos ir visitar essa pessoa, falar de Cristo e tentar perceber o que levou a esta ausência, o que levou a todo o problema que está a passar. E pedir a Deus, peço ao irmão Carlos que ore por essas pessoas e também pelo nosso país, que, como sabemos, está a passar uma crise política que se instalou esta semana.
Bendito Deus e nosso Pai, nós neste momento queremos agradecer pelas bênçãos que sobre nós tens derramado, Senhor. Te queremos agradecer porque nesta manhã nos dás o privilégio de podermos estar na Tua casa, Senhor. Ó Pai Santo, te agradecemos por estes momentos que nos concedes de estudar a Tua Palavra, Senhor, de podermos estar com o desejo de aprender mais de Ti e de, bendito Deus, através dessa aprendizagem, nós podermos, bendito Deus, ser plenamente em fidelidade, obedientes àquilo que Tu queres para cada um de nós, Senhor. Amém. Pai Santo, nós te agradecemos por cada vida aqui presente. Te agradecemos por cada coração aqui nesta manhã. Pai Santo, também te queremos colocar na Tua presença aqueles que um dia disseram sim ao Teu chamamento, mas depois, nas suas vidas, foram-te voltando as costas. Amém. Foram-se afastando de Ti. Pai Santo, para eles rogamos a ação do Teu Santo Espírito, agindo e agitando as suas vidas, de modo que eles possam sentir a necessidade de novo se aproximarem de Ti. Amém. Bendito Deus, rogamos para eles as Tuas bênçãos, Senhor, e que a Tua misericórdia possa estar sobre cada um. Amém. Te queremos agradecer também nesta manhã por todos aqueles que fizeram mais um ano de vida, Senhor. Pai Santo, para eles nós rogamos as Tuas bênçãos, desde os mais novos até aqueles que têm mais idade, Senhor. Ó Pai Santo, nós te agradecemos pelas suas vidas e te queremos pedir Tu possas continuar a estar com cada um, orientando, ajudando nos problemas e nas dificuldades, também nas alegrias que Tu concedes a cada momento, Senhor. Amém. Ó Pai Santo, te queremos pedir ainda a Tua bênção para os nossos irmãos que se encontram enfermos. Tu os possas acompanhar, que Tu os possas consolar, Senhor, nas suas dificuldades de falta de saúde. Ó Pai Santo, que Tu possas estar com eles e que a sua fé possa em cada momento ser cimentada na Tua Palavra, nas Tuas promessas, naquilo que Tu és, Senhor. Amém. Nosso Deus, ainda te rogamos a Tua orientação para o nosso país, para os nossos governantes, para todos aqueles que têm responsabilidades, Senhor, na condução da nossa pátria. Amém. Pai Santo, muitas vezes eles fecham os seus ouvidos à Tua voz, mas, Pai Santo, rogamos que Tu possas agir nas suas vidas, de modo a que eles possam encontrar um dia contigo e possam servir-te. Bendito Deus, rogamos estas bênçãos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. 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 Podem sentar, irmãos. E para concluir os anúncios, volto a frisar, para quem chegou agora, que logo às 16 horas vai haver culto na Missão da Fogueira, pelas 16 horas. E o irmão Fernando Coelho já sabe, a Casa dos Irmãos, que amanhã vai se realizar a reunião do Departamento de Homens? Em casa do irmão António Geraldo. Caso não saibam onde é a casa do irmão António Geraldo, falem com ele, está lá em pé. O irmão António pode se levantar para todos conhecerem. E amanhã, se Deus quiser, vão estar em casa do irmão António Geraldo, reunidos. Diga? E estudo bíblico, exatamente. Ok. E nunca esqueçam os irmãos que nas quartas-feiras a Igreja retira um tempo e pede
a todos os irmãos que fazem parte da igreja e também visitantes, que venham ouvir um estudo bíblico que se realiza todas as quartas-feiras. Há muitos irmãos que estão ausentes desse estudo e não sabem o que estão a perder. As mensagens de quarta-feira são não só mensagens, como são estudos da Palavra de Deus, que nós aprendemos mais daquilo que Jesus, das perguntas de Jesus que estudou-se há um tempo atrás. Há sempre assuntos que nós vamos aprendendo da nossa vivência cristã e estar também em comunhão com o nosso Pai em oração. Acho que é um privilégio que nós temos, e aqueles que não têm vindo não sabem o que estão a perder. Daí eu convido a todos a poderem estar nas quartas-feiras presentes no culto de estudo bíblico. E sábado vai haver uma atividade, estou a olhar para a Inês, peço que ela venha aqui à frente, por uma atividade dos jovens, também está aqui projetada. Sim, bom dia a todos. No próximo sábado, dia 22 de março, pelas 3h30, os jovens estão todos convidados para podermos estar juntos, para termos o nosso encontro deste mês. O tema está ali projetado, é Porque a Minha Religião e Não Outra. Vai ser um tempo muito abençoador. O pastor vai estar connosco a ministrar este estudo e a acompanhar-nos. Portanto, estão todos convidados. Vai ser aqui nas instalações da igreja, no próximo sábado, às 3h30. Se alguém precisar de boleias ou tiver alguma dúvida, por favor, falem comigo no fim do culto ou durante a semana por mensagem. E é isto, estão todos convidados e não quero faltas. Amém. Vamos então dar agora seguimento ao nosso culto e a passagem bíblica que se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versos de 1 a 7. E vai ler a Marta. Posso ler? É que a minha tradução não é a mesma que está aqui. Obrigada, Rui. Vamos ficar de pé, vamos fazer uma leitura que vai estar projetada. Isto aqui há sempre, às vezes, dificuldade com as traduções. Eu vou ler a passagem de Deuteronômio que diz o seguinte: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus, se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Esta ordenança reforça aquilo que o irmão Carlos já nos tem estado a dizer sobre a EBD, porque se nós não estudarmos a palavra, como é que vamos falar dela sentados em casa e a andar e reunidos na igreja? Não há como, temos que estudar a Bíblia. A importância de estarmos juntos para o fazer é muito grande. E o nosso Deus, Ele diz nesta passagem que Ele é o único Senhor. E lá em Isaías 43 também está um versículo que eu gosto muito, em que Deus diz, através do profeta, que Ele é o único Deus e que a sua glória Ele não vai dar a outrem. Ele não vai dar a mais ninguém. Ele não aceita isso. E nós, enquanto povo dele, enquanto seus filhos, que recebemos o seu Filho Jesus no coração, temos também a necessidade de adorar o nosso Deus, a este que é o único, que é digno do nosso louvor. E nós vamos cantar um coro que relembra exatamente isto. Há um único que é digno de receber esta honra, a glória, a força, o poder. Nós queremos entregar, coroar, tributar, exaltar, com as nossas vidas em primeiro lugar, mas também hoje, especialmente como igreja. Então vamos cantar este coro ao único que é digno. A honra e a glória
consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser a ti. Mais uma vez, consagramos todo o nosso ser a ti. Amém, amém. Ainda não nos vamos sentar, porque eu quero chamar as crianças cá à frente para nós cantarmos uma música. Posso chamar as crianças cá à frente para nós cantarmos? Neste caso são 2 músicas que nós já aprendemos aqui há uns meses. E eu quero muito relembrar, porque esta música é muito alegre. Fala desta alegria. Tá? Estamos as crianças todas? E não sei se o Filipe quer nos vir aqui ajudar só com uma coisa a nível técnico. Estamos aqui com algumas questões técnicas. Os irmãos não sabem, mas nós no grupo de louvor e no grupo do som temos aqui uma teoria de que quando o pastor não está, há sempre alguma coisa técnica que falha. É para ele perceber que também não pode estar sempre a sair daqui, não é? Portanto, isto tem que haver aqui alguma coisa. Mas pronto, nós vamos cantando, está tudo bem, nós vamos relembrar. Vocês lembram-se desta música? Oh, Paula, dás-me só o dó. Alegria do Senhor. Oi? Queres ficar sentado? Queres ficar sentado? Está tudo bem, não faz mal. Pronto, nós vamos cantar uma primeira vez para relembrar, porque são 2 músicas. A alegria do Senhor, a nossa força é, por isso eu me alegro, se me alegro no Senhor. Ele é a minha força, o meu refúgio e a salvação. Portanto, tem aqui estas estrofes. Na segunda música, tem bater palmas, nós vamos bater as palmas depois, e relembra aquilo que nós também lemos na passagem de Deuteronômio. Ama o Senhor teu Deus com todo o teu coração, tua alma e força, e ali força está com letras maiúsculas, que é para nós gritarmos com toda a nossa força. Tua alma e força. Também nós vamos cantar uma primeira vez para relembrar, os adultos também já não se lembram muito bem, porque foi uma música nova que nós aprendemos, então nós vamos cantar uma primeira vez e depois cantamos outra vez, porque é bom sempre nós cantarmos estas músicas e celebrar o nosso Deus. Então vamos lá, eu vou para aqui um bocadinho mais para a frente para vos ver, que eu gosto de olhar para vocês. Então vamos lá, se eu não me engano na letra também. Então vamos lá. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Por isso eu me alegro, sim, me alegro no Senhor. Por isso eu me alegro, sim, me alegro no Senhor. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Ele é a minha força, meu refúgio e salvação. Ele é a minha força, meu refúgio e salvação. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Por isso eu me alegro, sim, me alegro no Senhor. Por isso eu me alegro, sim, me alegro no Senhor. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Ele é a minha força, meu refúgio e salvação. Ele é a minha força, meu refúgio e salvação. Batem palmas e aclamai ao Senhor com alegria. Ei! Batem palmas e aclamai ao Senhor com alegria. Ei! Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tua alma e força, tua alma e força, tua alma e força, tua alma e força. Ok. Lembraram-se? Sim. Está melhor, acho que sim, está melhor. O grupo de louvor também está bom. Os adultos bateram as palmas, pelo menos. Eu vi e ouvi. Mas podíamos cantar um bocadinho mais de força. Até porque diz ali, com a alma e força. Então não podemos estar aqui a dizer força sem cantarmos com força, não é? Então vamos lá.
Vamos voltar ao início, está bem? Martim, não precisas de ir ao início, podes ir dali pela... Exatamente, da metade do alegria, exatamente, vamos lá. A alegria do Senhor é nossa força, a alegria do Senhor é nossa força, por isso eu me alegro, sim, me alegro no Senhor, por isso eu me alegro, sim, me alegro no Senhor. A alegria do Senhor é nossa força, a alegria do Senhor é nossa força, Ele é o meu refúgio e salvação, Ele é a minha força, meu refúgio e salvação. Batem palmas, batem palmas, batem palmas e aclamai ao Senhor com alegria. Ei! Batem palmas e aclamai ao Senhor com alegria. Ei! Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tua alma em força, tua alma em força, tua alma em força. Outra vez, bater palmas, batem palmas e aclamai ao Senhor com alegria. Ei, batem palmas e aclamai ao Senhor com alegria. E aclamai ao Senhor com alegria. E aclamai ao Senhor com alegria. Hey! Muito bem. Vocês podem sentar, que nós ainda vamos ter mais momentos de louvor e adoração ao nosso Deus também como igreja. Os irmãos podem sentar. E nós vamos ter agora, vou passar a palavra, porque vamos ter a oportunidade também de ouvir mais sobre o nosso seminário e ter um momento também de ofertas. Bom dia. Tá bem. Bom, hoje eu vim falar sobre o nosso seminário batista, né? Dar um breve testemunho. O pastor pediu para eu dar um breve testemunho, explicar um pouco como é que funciona o seminário e funciona as coisas do seminário. Bom, primeiro, para começar, eu acho que eu queria começar contando como que eu decidi entrar no seminário. Quando eu cheguei aqui no Trovescal, eu estava meio perdido do que eu queria fazer da minha vida. E conversando um dia com a minha mãe falou assim: por que você não volta a estudar e não tenta entrar para a polícia aqui e tal? No Brasil eu queria ser policial. E minha mãe chegou aqui: não, começa a estudar e tenta entrar para a polícia aqui. Só que dentro de mim eu sentia que não era uma coisa assim, que era o que Deus queria para a minha vida. E um dia a gente conheceu a igreja do Trovescal, veio aqui para o Trovescal e conhecemos o pastor. E o pastor um dia marcou para conversar com a minha mãe e com o meu pai, e eu fiquei em casa. E naquele dia tinha sido o último dia que minha mãe tinha me dado para decidir o meu futuro. E eu lembro que eu estava no meu quarto, eu ajoelhei e falei para o Senhor, Senhor, fala com a minha mãe, porque eu sei qual que é a tua vontade para a minha vida, eu sei que a tua vontade é que eu sirva no ministério, mas eu não sei qual que é a vontade, a minha mãe ainda não sabe que essa é a tua vontade para a minha vida. E naquele dia eu estava a orar em casa e eu acho que foi a oração mais rápida que Deus respondeu. Porque quando eu disse amém, eu escuto o carro da minha mãe chegar em casa e ela vem, ela abre a porta, olha para mim e fala assim: Gabriel, a gente precisa conversar. E eu, tá bom, mãe. Ela falou assim: o que você quer fazer da sua vida? E aí naquele momento eu comecei a chorar porque eu tinha sido a resposta de Deus para minha vida, porque eu tinha acabado de falar para Deus falar com ela. E na conversa que ela teve com o pastor falou assim: olha, se você não tem um plano para o seu filho, eu tenho. E a partir daquele momento, eu comecei a ter alguns períodos com o pastor. A minha ideia não era nem estar aqui no Trovescal, a minha ideia era ir para a Espanha, fazer uma missão na Espanha. E o pastor falou assim: não, olha, vamos mudar essa ideia, vamos conversar. E a gente foi conversando e o pastor me apresentou o seminário. E ali no seminário eu comecei a estudar um pouco mais e aquela ideia foi se desenvolvendo até que chegou o ano passado, que eu finalmente dei entrada depois de alguns 2 anos, eu dei entrada no seminário. E agora eu queria falar um pouco sobre o nosso seminário. O nosso seminário ele é dividido em 3 anos.
mas não é obrigatório fazer os 3 anos. Eu estou fazendo o seminário por 3 anos porque eu quero tirar minha licenciatura, mas os irmãos podem fazer o seminário apenas o online, apenas o primeiro ano. A gente tem matérias online, são 7 matérias por semana, de segunda a sábado. Os irmãos podem escolher, os irmãos não precisam fazer todas as matérias, os irmãos podem fazer apenas uma ou 2. Eu conheço vários e vários irmãos que fazem apenas uma matéria. Eu gostei dessa matéria, eu quero fazer essa aqui porque eu quero aprender um pouco mais, eu quero ou aprender um pouco mais ou usar mais no ministério ou na igreja. E então o nosso seminário ele é dividido desse jeito. Os irmãos, nosso seminário é um momento muito bom de partilha também, de comunhão. A gente faz muita amizade, a gente acaba conhecendo a malta praticamente do país inteiro. Então é um lugar muito bom, é um lugar onde a gente pode aprender mais e conhecer mais o nosso Senhor e poder aprender a trabalhar melhor para a obra que o Senhor tem nos chamado. Então, eu queria agradecer e agora vai passar um vídeo do nosso seminário. Muito obrigado, irmãos. No Seminário Teológico Batista, acreditamos que aprender é crescer. Investimos em líderes servos comprometidos com Cristo para servir no Reino em diversas áreas do ministério e da vida. Aqui, a formação vai além do conhecimento. Ela envolve o ser e o saber, mas também o fazer, criando oportunidades para aplicar as aprendizagens, e o pertencer, reforçando o entendimento de que somos parte do corpo de Cristo, sendo sal e luz na comunidade em parceria com outros. Homens e mulheres, diferentes culturas e experiências, passaram por estas salas e hoje estão a servir no ministério pastoral, em missões, no mercado, no trabalho ou em qualquer domínio da vida. Somos uma comunidade de discípulos onde cada aluno é acompanhado, encorajado e preparado para viver um ministério fundamentado na Palavra de Deus. Se desejas crescer na fé e ser equipado para servir a Cristo, o Seminário Teológico Batista está aqui para te ajudar a desenvolver a tua chamada. Obrigado por orares e apoiares esta comunidade aprendente. Irmãos, não só é bom podermos ter acesso a este estudo, eu própria também fiz aquilo que o Gabriel estava a dizer, que fiz apenas uma cadeira, uma disciplina do seminário online, e é possível, todos temos acesso a este estudo um pouco mais estruturado, até mais profundo, de uma forma mais organizada academicamente, mas para quem não sentir ainda o desejo de participar do seminário estudando lá, pode ajudar e contribuir financeiramente e também ainda constantemente com as nossas orações. Nós vamos ter um momento de entrega de ofertas e dízimos neste momento. Quem desejar fazê-lo para apoiar o trabalho no seminário terá a oportunidade de o fazer. Acredito que todos receberam os envelopes. Se alguém não tem e quer contribuir também para este fim muito específico, pode falar com os nossos irmãos tesoureiros. Mas vamos ter a oportunidade agora de louvar o nosso Deus, adorar o nosso Deus com as nossas ofertas, apoiando quem desejar o seminário. E enquanto isso, nós vamos cantar. Nós vamos cantar um hino que nos lembra que nós estávamos perdidos, nós não estávamos longe de Jesus, longe de Deus, e precisamos urgentemente da glória do nosso Deus. Diz lá em Romanos que todos pecaram e estão longe, todos precisam da glória de Deus. E nós, depois de encontrarmos Jesus, de aceitarmos-nos na nossa vida, termos acesso à sua palavra, estudarmos a sua palavra, seja no seminário, seja na EBD, seja nas nossas casas, nós podemos seguir alegres na luz de Cristo. Então vamos ter a oportunidade de adorar o nosso Deus com as ofertas e vamos cantar que nós seguimos alegres na luz do nosso Deus de Jesus. Perdido andei na escuridão, mas Cristo me encontrou e com a luz do seu amor as trevas dissipou.
Deus, agradecemos tanto porque temos acesso a esta palavra, temos acesso à salvação, à vida eterna através de Jesus Cristo, Pai. Nós agradecemos muito porque podemos sentir diariamente na nossa vida que Tu nos guias neste caminho de luz, Senhor, que nos aproxima de Ti. E nós queremos seguir este caminho em igreja, também como seres individuais, Pai, mas principalmente como igreja. Nós queremos tanto poder percorrer este caminho de nos aproximarmos de Ti diariamente, Senhor, em comunhão, nós podermos estudar a Tua palavra. Obrigada, Pai, porque Tu levantaste homens e mulheres para Te servir através do seminário. Obrigada, Pai, por esta oportunidade que temos no nosso país de estudar a Tua palavra desta forma também, Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos as ofertas que levantamos para este trabalho do Seminário Teológico Batista. Pai, ofertas que entregamos nas Tuas mãos, no Teu altar, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Tu possas abençoar os irmãos que servem dando aulas, ensinando, os irmãos que estão a estudar, Pai, para Te servir de uma forma ainda mais excelente e mais completa. Ó Pai, nós entregamos tudo nas Tuas mãos, sabendo que Tu tens planos e propósitos perfeitos para cada um de nós. Entregamos tudo e agradecemos em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Antes mesmo de passarmos à mensagem bíblica, eu gostaria que nós cantássemos um coro que nos lembra este nome que nós adoramos, que é o único que é digno de receber o nosso louvor, o nome de Jesus. Ele é o único que nos dá a salvação. E eu queria convidar os irmãos a cantarmos este cântico como uma oração, nos prepararmos para a mensagem que também vamos ouvir, que o Senhor vai trazer até nós, e possamos adorá-lo, louvá-lo com estas palavras, mas acima de tudo com o nosso coração, na certeza de que Ele transforma e nos salva. Só de ouvir Tua voz, de sentir
As crianças... Exato. Eu faço. As crianças podem ter agora o seu momento de culto também especial. Não é que nós queiramos retirá-las do nosso meio ou longe dos seus pais, mas elas irão sentir-se mais à vontade e o tempo será mais aprendizado para elas. Irão ter uma mensagem à altura das idades deles. Eu, pela graça de Deus, tive também a possibilidade de estar no seminário presencialmente e é com muita alegria, de coração mesmo, que o Gabriel ter tomado esta decisão por Cristo e por ter tomado a decisão de querer servir com a palavra de Deus e servir ao serviço de Deus, é uma bênção. E daí eu quero orar pelo Gabriel e pedir a Deus neste momento, peço aos irmãos que fiquemos de pé, para todos juntos. Vamos orar pelo Daniel, pelo todo o seu trabalho, que ele dá todo o seu aprendizado e de coração. Peço que Deus te capacite a cada dia, que dê à vontade, audácia, como nós estudamos hoje na lição da Escola Dominical, que uma das coisas principais na vida de um cristão é sermos audazes, não termos medo de encarar o nosso semelhante e de falarmos do Evangelho a tempo, fora de tempo, em qualquer lugar, onde quer que nós estejamos, ser sempre uma oportunidade e, quem sabe, só o Espírito de Deus é que sabe onde é que está essa pessoa que se vai converter. Daí vamos orar pelo Gabriel. Santo Deus e queridinho Pai, obrigado, Senhor, porque Tu nos dás este grande privilégio da manhã deste dia estarmos aqui congregados para ouvir a Tua palavra. Venha de Ti, Pai Santo, este recado, que Tu capacites o Gabriel, que Tu dês a calma e a graça do Teu Espírito bem presente na sua vida, Senhor, e que a mensagem exposta aqui possa tocar o coração de cada um. E se alguém ainda não tomou a decisão por Ti, Senhor, não possa sair destas portas sem tomar essa decisão, Pai querido. Que o Teu Espírito capacite a cada um, Pai, que tenha a audácia de dizer: eu aceito seguir a Cristo, eu quero ser Teu servo. E assim como o Gabriel fez essa decisão, se há alguém que Deus está a tocar neste momento o seu coração, que já se converteu e que quer seguir a Cristo, ir aprender mais de Ti, que possa tomar essa decisão e que hoje venha a refletir sobre esse assunto, Pai. Que o Teu Espírito venha sobre cada um e perdoa as nossas faltas. Em nome e por amor de Jesus, nós Te oramos. Amém. Obrigado, Rui. Bom dia, irmãos. Confesso que eu estou bem nervoso. Pode sentar, irmão. Exato. Confesso que eu estou bem nervoso, mas confesso que não tem lugar melhor para começar do que começar em casa. Não teria um outro melhor lugar para se começar do que em casa, para perder o nervosismo, para perder o medo, perder a vergonha. Eu queria que os irmãos abrissem as Bíblias em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Eu preciso fazer uma pergunta para os irmãos. Tem algum título aqui na mensagem? Ou só está escrito Efésios e capítulo? Ah, tá bem. Depois eu tenho que comentar com os irmãos aqui o que aconteceu. Mas vamos abrir a Bíblia em Efésios e lemos. Efésios 4:11. Ele mesmo concedeu um para os apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas e outro para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo e para o corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura. Ele é a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como as crianças, arrastado pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, seguindo a justa cooperação de cada um, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Vamos fechar os olhos, vamos orar para o Senhor. Pai, nós estamos, Senhor, aqui na Tua presença, Pai. Quero primeiramente te agradecer pela palavra, Pai. Quero te agradecer por tudo que o Senhor tem ainda continuado falando conosco, Pai. Venha falar, Senhor, através de nós, Pai. Fale os nossos corações, Pai. Pai, me usa. Apesar de mim, Senhor, me usa, Pai. É tudo que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Bom, por que eu perguntei se tinha um título? O pastor e a Marta me mandaram mensagem: Gabriel, qual que vai ser o tema da sua palavra? E eu falei: olha, Marta, eu tenho o capítulo, mas eu ainda não tenho um título. E aí eles: tá bom. E aí o pastor falou de novo para mim ontem: Gabriel, já tem um título? Eu: não, pastor, ainda não tenho um título.
E eu ia perguntar se tinha o título, se o pastor tinha colocado ou não, porque hoje eu tava bem nervoso. E eu vim para a igreja mais cedo. Cheguei aqui na igreja, era 9, acho que era 9h30, e subi lá em cima no farol para orar. E tava a orar, e eu vou confessar para os irmãos, eu passei a semana inteira a estudar. E eu estudei, e fiz todos os meus apontamentos no meu portátil. E ontem, quando foi para eu salvar os meus apontamentos, o meu portátil desligou, e eu perdi todas as minhas anotações. E eu falei, e agora? Estou sem minhas anotações, sem meu portátil, mas ainda tenho da cabeça, eu vou escrever no papel. Eu comecei a escrever no papel, e eu comecei a sentir uma coisa que assim, não escreve. Eu, como assim não escreve? Como que eu vou subir ali em cima sem escrito? E eu, hoje orando, o Edu veio e ele foi lá em cima, ele me abraçou, ele conversou comigo, ele falou, cara, é depender de Deus. E eu voltei a ler o texto e eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido durante um mês que eu estou a estudar esse texto. A dependência de Deus. E eu acho que hoje eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Nós crescemos enquanto igreja quando nós dependemos de Cristo. E nesse momento eu queria, só para a gente pegar um pouco da história da carta aos Efésios. Paulo, ele tenta, primeiramente, ir para a Ásia. Éfeso era uma cidade na Ásia, era a capital da Ásia. Éfeso era a segunda principal cidade do Império Romano. Só ficava atrás de Roma. Era a segunda maior cidade, era o centro populacional daquela época. Era um centro de multiculturas. E Paulo está ali naquela cidade, ele tenta ir para aquela cidade, mas o Espírito Santo ele olha para Paulo e fala, Paulo, não vai para a Ásia. Paulo tenta por 3 vezes ir para a Ásia, Deus não permite. Paulo então chega em Troade e o Espírito Santo dá uma visão para Paulo e o Espírito Santo fala, Paulo, passa a Macedônia e vem conosco. Paulo passa a Macedônia, vai para a Grécia, e aí ele faz toda a segunda viagem, e na volta, Paulo para em Éfeso. Mas Paulo para em Éfeso não para criar uma igreja e ficar ali, não. Paulo para em Éfeso, Paulo deixa Priscila e Áquila, ele prega nas sinagogas e ele vai embora para Jerusalém. A igreja de Éfeso é uma igreja que, embora tenha começado com Paulo tenha começado a partilhar o evangelho ali, mas não foi uma igreja que Paulo plantou. E Paulo depois, na terceira viagem, a gente vai ver que na terceira viagem de Paulo, ele fica em Éfeso. E ele passa 3 anos da sua viagem em Éfeso. Naquele momento, a gente vê uma dependência de Deus, de Paulo dependendo de Deus. Paulo, naquele momento, a gente vai ver em Atos, quando Paulo está ali naquele meio, é uma cidade de multicultura, e aquelas pessoas em Éfeso eram muito idólatras, eram envolvidas com magia e com ocultismo. A gente vai ver em Atos 19 que tem uma cena durante a pregação de Paulo, que os de Éfeso, eles queimam seus ídolos, porque se convertem à palavra de Paulo, e a queima desses ídolos dá 50 mil denários. 1 denário era equivalente a 1 dia de serviço. E naquele momento eles queimam 50 mil denários, e o povo ali fica revoltado, porque fala, se Paulo continuar a pregar, o nosso trabalho aqui já era, a gente não vai ter mais como sustentar com essa pregação de Paulo. E eles tentam perseguir Paulo. Só que uma coisa interessante é que, antes de Paulo ter essa pregação e ter esse afrontamento em Éfeso, Paulo vai a Corinto. Paulo ele sai de Éfeso, vai a Corinto, porque a igreja de Corinto era uma igreja que Paulo tinha fundado, Paulo tinha plantado aquela igreja, e a igreja de Corinto começa a se rebelar. A gente vai ver Paulo escrevendo a sua carta a 2 Coríntios, ele vai falar assim, é com tristeza que eu escrevo essa carta com vocês, porque eu fui ter com vocês antes, e eu fiquei muito triste com as coisas que eu vi. E nesse momento, Paulo ele volta, e quando ele volta de Corinto, já decepcionado por aquilo tudo que ele tinha visto, Paulo chega em Éfeso, e Paulo ele encontra essa afronta da população, e a população briga com ele, a população leva ele para o teatro de Éfeso, e o teatro de Éfeso, os escritores vão falar que cabia mais de 20 mil pessoas, então pensa toda a população gritando, grande é a Diana de Éfeso, e Paulo ali naquele meio. Há comentaristas que vai até falar que Paulo tenha sido preso em Éfeso, embora a Bíblia não relate, mas há comentaristas que contam que Paulo foi preso ali. Mas Paulo acaba a terceira viagem, ele volta para Antioquia, e a gente vai ver que Paulo ele vai ser preso. E Paulo vai para Roma, preso. Paulo passa por naufrágios, Paulo passa por chicotadas,
Paulo ele é preso agora em Roma, e preso ele não esquece dos seus amados irmãos em Éfeso. E ele escreve essa carta para Éfeso. A carta de Éfeso é muito interessante porque os escritores vão dizer que é a rainha das cartas. Ela é uma carta que ela trata da igreja, de como ser igreja e o que é ser igreja. E Paulo ele começa escrevendo sua carta. E a carta a gente pode dividir ela em duas partes. A primeira parte dos 3 primeiros capítulos é uma divisão de orientações, de doutrinas. E a segunda parte é uma aplicação. Paulo ele olha para os Efésios e ele fala assim, olha, tudo que eu fiz de ensino para vocês, tudo que eu falei de ensino, agora eu vou ensinar vocês a aplicarem. E ele começa aplicando, falando da unidade de Cristo. Ele vai falar assim, tudo depende de Cristo. E a nossa vida depende de Cristo. O nosso crescimento, ele depende de Cristo. E por isso que quando eu estava lendo essa passagem depois de conversar com o Edu, eu falei assim, isso daqui está falando de dependência. Nós precisamos depender de Cristo. Paulo vai falar assim, ele, Jesus, concedeu um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, pastores e mestres. Aqui a gente vai ver que quando Paulo fala sobre apóstolos, Paulo não está falando sobre o apostolado dele em si. O apostolado dele em si acaba com Paulo. Paulo é o último dos apóstolos, mas o ser apóstolo, ser enviado, é o que Paulo está falando aqui. Olha, vocês ainda vão constituir pessoas que vão ser enviadas. Você vai constituir pessoas que vão ser evangelistas. Vocês vão constituir pessoas que vão ser líderes. E ele vai explicar tudo isso e é uma coisa muito interessante, porque a gente vai ver que é o Senhor Jesus que faz isso. É Jesus que concede as pessoas, é Jesus que dá os dons e é Jesus que dá os dons às pessoas. E por que Jesus faz isso? Quando a gente olha para o capítulo 12, para o versículo 12, a gente vai ver o porquê. A gente vai ter um propósito e 2 ocasiões. Nosso propósito é, com vista ao aperfeiçoamento dos santos. Deus, através de Jesus, nos dá os dons para aperfeiçoar os santos, para aperfeiçoar a igreja. A igreja ela só é aperfeiçoada numa dependência de Jesus. A gente depende de Jesus para tudo, inclusive para o aperfeiçoamento da nossa igreja. A gente vai ver uma coisa que a carta de Colossenses e a carta de Efésios, elas são consideradas cartas irmãs. Ela foi escrita pelo mesmo autor, no mesmo lugar e enviada pela mesma pessoa. E a carta de Colossenses, Paulo vai falar que Cristo é a cabeça, mas é a cabeça de um corpo. Em Efésios, Paulo vai falar assim, quem é o corpo? Em Colossenses, Paulo vai dizer, olha, Cristo é a cabeça. Em Efésios, Paulo está dizendo assim, mas vocês são o corpo. E através dessa cabeça, com o Espírito Santo, vocês são aperfeiçoados. E Paulo vai dar 2 propósitos para nós, 2 ocasiões, que é o desenvolvimento, o desempenho do serviço e a edificação do corpo. Através dos dons, nós somos edificados. Através dos dons que Paulo dá, que Paulo orienta, através dos apóstolos, dos profetas, dos mestres, dos pastores, nós somos edificados como igreja. Quando nós estamos aqui, quando nós viemos para uma EBD, quando nós viemos para um culto de ensino, até mesmo para o culto de domingo, nós somos edificados. Nós, através dos dons daqueles que Jesus deu para os nossos pastores, para os nossos líderes, nós somos edificados. Mas isso daqui é quando nós estamos em corpo. Mas o nosso trabalho não acaba aqui. O nosso trabalho, ele é fora. Jesus, em Marcos 19, ele vai dizer, ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos. A gente vai ver que a grande comissão, a grande ordenança de Deus, não é para a gente ficar na igreja, não é para a gente ficar aqui, é para a gente ir. A igreja, logo nos primórdios da igreja, quando a igreja começou, a gente vai ver que Jesus olha para os discípulos e fala assim, fiquem reunidos em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos. E aí vocês vão para a Judéia, vocês vão para Samaria e para os confins da terra. Os discípulos ficaram ali em igreja. E cada dia mais, a Bíblia vai dizer que cada dia mais Deus acrescentava mais e mais pessoas. Mas eles continuaram ali, eles continuaram em Jerusalém. Deus olhou para eles e falou assim, não pode. Eu falei para vocês irem. E aí o que ele faz? Ele levanta um homem chamado Saulo. E esse homem começa a perseguir a igreja. E dali a gente vai ver que os discípulos não, mas os crentes são dispersos. Os crentes vão para o resto. A gente vai ver que vai chegar um tal de Filipe, e Filipe vai para Samaria, e a gente vai ver relatos do evangelho sendo propagado através da perseguição. Deus ele usa os seus métodos para dissipar o evangelho.
nós estamos aqui em igreja e nós somos edificados, mas a gente não é para ficar aqui. Nós é para levar esse dom para fora. É para fora da porta. Nós somos capacitados, não é para ficar somente aqui e usar somente aqui. É para ir para fora. Eu estava a conversar esses dias no seminário com um pastor meu sobre evangelismo, e a gente estava comentando sobre isso, que a gente não pode ser mesquinho. O nosso dom não é para nós. O nosso dom não é para ser usado em benefício próprio. O nosso dom ele é para ser usado em benefício do outro. O dom que Deus nos dá não é para nós, não é para o nosso próprio ego, não é para a nossa própria vontade. É para nós usarmos para o outro. É para o auxílio do outro. Então a gente vai ver que na igreja Paulo, ele orienta os irmãos, eles falam assim, olha, vocês vão ficar em igreja reunidos para edificação, mas porque vocês têm que ser edificados para ir exercer um desempenho social, vocês têm que ir para fora. O evangelismo é isso, ser igreja é isso, é ir para fora. É nós estarmos aqui, mas a gente está sendo treinado para um desempenho, um serviço lá fora. E esse mesmo pastor falou para mim, ele falou assim, o nosso ministério, o seu ministério, o principal não é dentro da igreja, é fora da igreja. O nosso ministério é fora da igreja. Nós exercemos o nosso ministério de crente, de cristão, fora da igreja. É lá que nós vamos ser luz. É fácil ser luz dentro da igreja? Todos nós somos luz, todos nós estamos aqui com o mesmo propósito. Mas o nosso propósito principal é estar fora. Nosso principal propósito é estar no mundo junto com eles para trazer eles para cá. Um dia eu estava a pensar sobre isso no seminário. Eu falei assim, o meu ministério, o nosso ministério é estar lá fora, é para partilhar do evangelho, para partilhar do amor de Jesus para os outros. Mas e eu no seminário? Eu estou aqui no seminário, eu sou um aluno e todo mundo que eu poderia estar a ajudar é pastor, é mestre, é doutor. Tipo assim, como que eu vou ajudar alguém no seminário? Eu estou aqui para ser ajudado, não para ajudar as pessoas. E um dia eu lembro, foi meu primeiro trabalho que eu estava fazendo no seminário, e eu estava muito nervoso, porque eu não sabia como é que funcionava e estava ali, eu não estava conseguindo escrever o trabalho. E eu fui orar. Eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, me ajuda e manda alguém orar por mim para me ajudar a fazer esse trabalho, porque eu preciso de uma ajuda. E confesso que quando eu estava orando, eu estava pensando na irmã Ângela, Yas. Eu falei assim, eu vou orar aqui e Deus vai tocar a irmã Ângela lá no Brasil, ela vai me ligar e Deus vai falar comigo. E quando eu disse amém, o meu celular tocou. E aí meu telemóvel toca, eu falei assim, é a resposta de Deus para minha vida. E era um amigo meu do seminário. E ele olha para mim, Gabriel, eu tô com um problema no trabalho de hoje, você pode orar por mim? Aí eu, oi? Eu orar por você? Ele, E aí, tá bom, eu oro, mas no meu pensamento eu falei, Senhor, eu te pedi oração, por que eu vou orar por ele? Não era para ele orar por mim? E naquele momento eu orei por ele. Eu pedi ajuda para ele e ali cresceu uma grande amizade. Hoje é muito interessante porque eu e esse menino, nós somos muito amigos, embora a gente tenha se visto acho que apenas 2 vezes presencialmente, mas a gente virou muito próximo. E de todas as semanas a gente marca um dia e a gente ora um pelo outro. Porque mesmo estando no seminário, a gente ainda exerce o nosso ministério. Ele me ajuda e eu ajudo ele. E nós somos assim. Nós, no nosso serviço, nós podemos exercer o nosso ministério. O ministério de pastor não é só para dentro da igreja. O ministério de pastor ele é para fora da igreja. É para ajudar as outras pessoas. O ministério de evangelista não é só para dentro da igreja. Ele é para fora da igreja. Todo o nosso ministério, todos os nossos dons e talentos não são para nós. São para os outros. É para ajudar os outros. Na dependência de Cristo e sabendo que a gente precisa trazer mais pessoas. E não trazer mais pessoas no âmbito da ganância, de tipo assim, não, nós precisamos mais e mais e mais pessoas. Não, é porque nós precisamos levar o Evangelho. A gente precisa cumprir a ordem de Cristo. Levar o Evangelho a toda criatura. E a gente sabe que se a gente pudesse, e até uma brincadeira que a gente faz na aula de evangelismo, que se a gente pudesse escolher quem seriam aquelas pessoas que têm o coração, que a gente vai plantar uma semente e vai nascer 100, a gente escolheria só essas pessoas. Mas quando Jesus fala na parábola do bom semeador, ele vai falar que ele saiu a semear e ele foi jogando a semente pelo caminho. Ele não sabia qual que era a terra que ia produzir frutos, mas ele partilhou.
Nós não sabemos quem vai ser a terra que a gente vai produzir frutos, mas a gente sabe que a gente tem que partilhar, porque o crescimento é feito por Deus. Paulo vai dizer isso aos Coríntios, fala assim, viu, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento é de Deus. A nossa dependência, o nosso crescimento é através de Deus. E Jesus vai dizer, no 13, até que todos cheguemos à unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus em estado de pessoa madura. Quando nós temos essa dependência de Deus, quando nós conseguimos pensar aí, tá, nós precisamos de uma dependência de Cristo, nós chegamos nessa unidade da fé. A unidade da fé é isso, é estar junto, é todos estar com o mesmo objetivo, não ter mais aquele individualismo de, não, eu vou pensar primeiro em mim, não, se meu irmão caiu, eu vou ajudar meu irmão a cair, meu irmão a levantar, meu irmão caiu, eu levanto ele, porque amanhã pode ser eu, e meu irmão vai me ajudar, e a gente vai nisso, até que a gente chegue no pleno conhecimento de Cristo e em estatuto de pessoa madura. E é interessante porque quando Paulo vai dizer isso, Paulo ele usa um verbo, e eu até tinha brincado com a minha mãe, e a minha mãe falou assim, não, pelo amor de Deus, Gabriel, não fala isso, que eu falei que eu ia gastar meu grego, mas como o meu portátil quebrou, eu não consegui fazer a cola da palavra em grego, então eu não vou poder gastar o grego hoje. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui, quando chega em estatuto de pessoa madura, é para a gente voltar ao estado original. E voltar ao estado original é voltar no estado quando Deus nos criou, no Éden. Quando nós encontramos Jesus, nós sabemos que o homem caiu, o homem pecou, e todos nós somos destituídos da glória de Deus. Mas quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente é transformado num estado. Embora hoje nós ainda possuímos o nosso corpo físico e esse nosso corpo corruptível, que Paulo vai dizer, a gente sabe que quando Jesus voltar, quando Ele chegar, nosso corpo será transformado. E nós voltaremos a um corpo que será glorificado, um corpo que é igual ao corpo de Cristo. E isso é o que Paulo vai querer dizer. Ele falou assim, vocês têm que estar na unidade, para que vocês cheguem e conheçam, e tenham pleno conhecimento do poder de Deus, e cheguem em estado de pessoa madura. Ele está querendo dizer isso, ele fala assim, quando chegar o dia, e que seja pela volta de Cristo, ou seja, pela sua passagem da vida para a morte, vocês vão ter conhecimento total de Cristo, e vocês serão como Ele é, vocês terão o corpo que Ele tem, vocês receberão a promessa que foi dada para vocês. E depois Paulo vai dizer ainda, para que não sejamos mais como criança. E agora Paulo ele vai mudar o foco. Paulo ele estava a falar sobre essa glória futura, esse corpo que nós teríamos no futuro. Ele vai mudar o foco. Paulo vai falar assim, mas vocês também não podem ser levados como criança. Vocês têm que chegar à unidade da fé e no crescimento, para que quando chegarem aqueles ventos de doutrina, e convenhamos, Paulo ele vai falar assim, que vocês não sejam arrastados pelas ondas. Paulo, ele sabe bem o que é ser arrastado pelas ondas. A gente sabe que um pouco antes dele escrever essa carta, Paulo sofreu um naufrágio. E ele sabe bem o que é estar à deriva no mar, com as ondas batendo, o vento levando, e não ter direção do barco. E o barco naufragar e estar no meio do mar. Então, Paulo, ele olha e fala assim, olha, eu sei o que é isso. Eu já passei por isso. Eu não quero que vocês passem por isso de estar no meio do mar, naquela tempestade, e vocês estarem sendo levados de um lado para o outro. Porque naquela época, a cidade de Efésios, ela era uma cidade, como eu já disse, muito multicultural. E era uma cidade muito idólatra. Era uma cidade que recebia vários e vários povos pela importância daquela cidade. Porque para chegar a Roma, o único caminho que tinha era passar por Éfeso. Éfeso tinha um porto muito grande, e o único caminho que ligava o Oriente ao Ocidente era passar pelo porto de Éfeso. Então, Éfeso era uma cidade que ela era bombardeada por vários tipos de pensamento, vários tipos de religião. E naquele momento, Paulo olha e fala assim, olha, eu sei que vocês estão numa cidade que é muito importante. É uma cidade que tem muitas religiões. É uma cidade que é muito idólatra. É uma cidade que é envolvida com ocultismo e com magia. E eu sei que está vindo dos judeus uma seita. E essa seita, que depois a gente vai descobrir que é o gnosticismo, a gente vai ver que essa seita estava corrompendo as igrejas da época. E Paulo está falando, olha, vocês estão cercados tanto pela própria cidade onde vocês estão, e vocês estão cercados
pela religião que está vindo por baixo. Fica firme. E Paulo vai mostrar essa dependência. Fala assim, nós temos que ser dependentes de Cristo, porque é a partir dele que nós crescemos, e é a partir dele que nós não somos levados por essas ondas de doutrinas. É muito interessante que quando a gente vê esse meio dessas falsas doutrinas, dessas falsas religiões, a gente vê que quando as pessoas estão ali naquele meio, é como se elas tivessem a usar uma pastilha elástica. Coloca na boca, masca, quando perde o sabor, deita fora e coloca outro. As pessoas que viviam nesse meio, elas eram assim, elas estavam ali numa religião, quando aquela religião não fazia mais sentido para elas, elas trocavam de religião e ia para outra. E Paulo está querendo falar assim, eu não quero que vocês sejam inconstantes, eu não quero que vocês fiquem trocando de religião toda hora. Vocês conhecem a verdade, vocês sabem que Cristo é o centro, vocês sabem que Cristo morreu por vocês. E vocês precisam ficar nele, vocês precisam ficar dependentes dele, para que quando chegar o vento, quando chegar a tempestade, vocês sabem onde que sua fé está firmada. Vocês sabem que a sua fé está ancorada na verdade. Vocês sabem que sua fé está ancorada naquele que morreu, mas que ressuscitou. E Paulo ele vai dizer mais. Paulo vai falar assim, olha, seguindo a verdade em amor. Paulo aqui ele vai dar um novo molde. É interessante a gente pensar nisso, que se a gente tem dom, mas a gente não tem amor, de nada resolve. Paulo vai falar isso aos Coríntios. Paulo vai falar assim, se vocês podem falar os dons de línguas, vocês podem profetizar, mas se não tiverem amor, de nada resolve, de nada adianta. Paulo está querendo falar, Paulo está falando, olha, vocês podem ter apóstolos, você pode ter profetas, mestres, mas se vocês não tiverem amor, se vocês não tiverem esse amor é aquele amor que somente Jesus pode desenvolver. E está aí mais uma dependência que a gente precisa ter de Cristo. Através desse amor, que somente Cristo dá por nós. Porque Paulo está querendo falar assim, olha, vocês têm que seguir em amor, crescendo em tudo naquilo que é o cabeça, que é Jesus. Paulo, ele entende bem do que é esse amor. Se a gente for voltar a estudar a história de Paulo, logo no começo da sua viagem, antes da sua segunda viagem, ele vai ter uma briga com o seu discípulo, ou com o seu discipulador. Paulo ainda era apenas um discípulo de Barnabé, e Barnabé olha para Paulo e fala assim, Paulo, vamos levar Marcos. E Paulo olha e fala, não, Marcos nos abandonou, não vou. E Paulo, naquele momento, ele briga com Barnabé, eles se separam, e Paulo toma outro rumo, vai para Filipos, e Barnabé fica com Marcos. Só que no final da vida de Paulo vai mandar uma carta para Timóteo, e Paulo vai dizer a Timóteo, me traga Marcos porque ele é importante. A gente vai ver Paulo entendendo o que é essa dependência de amor. Paulo, quando ele ficou sozinho, quando ele estava abandonado por todos, ele lembrou daquele menino que tinha abandonado ele na viagem, ele fala para Timóteo, Timóteo, meu filho, traga Marcos, porque ele me é muito importante. Então a gente vai ver Paulo falando isso. Paulo está olhando para os Efésios e falando, Efésios, vamos amar. Vamos crescer junto. Não importa o que aquele outro fez. Não importa se ele te causou algum mal. Vamos amar. Vamos amar como Cristo amou. Foi interessante que essa semana eu estava a conversar com o pastor Paulo. E ele olhou para mim e ele disse, sabe, Gabriel, às vezes a Bíblia ela não dá nenhum ponto sem nó. Mas às vezes é difícil a gente perceber o que a Bíblia está a dizer. Às vezes dói para a gente entender o que a Bíblia está querendo falar. E o pastor falou assim, Gabriel, você acha que Jesus sabia que Judas era o traidor? Eu falei, sim, Jesus sabia que Judas era o traidor. Ele falou assim, e por que na noite em que Jesus foi traído, por que ele não apontou logo que era Judas que ia trair ele? Ele falou assim, porque Jesus sabia que Pedro poderia ter uma ação revoltante e ter matado Judas naquele momento. E ele falou assim, mas o pior é que quando Judas chega com todos aqueles homens para prender Jesus, Jesus abraça Judas, dá um beijo e diz, amigo. Esse que é o amor. O amor que Paulo está relatando aqui é o amor. Judas traiu Jesus. Jesus morreu por conta da traição de Judas. E Jesus mesmo assim olha para Judas e fala assim, amigo, o que veio fazer?
Paulo está querendo dizer isso, fala assim, a pessoa não acho que não tem nada mais grave do que uma traição. E Paulo está querendo dizer, fala assim, ei, ame a pessoa, porque é apenas com amor que você pode crescer. É apenas com amor que você vai desenvolver esse crescimento. É apenas com amor que você chega na unidade da fé e que você passa para o outro lado. É apenas no amor que você chega a ter o pleno conhecimento meu. E é essa que é a dependência de Cristo. Quando nós dependemos dele para isso, embora seja difícil, mas o nosso amor ele é fortificado pelo amor de Cristo. Porque é Cristo que vai dar esse amor por nós. É interessante que Paulo ele vai continuar, ele vai falar assim, para a gente seguir nessa verdade, para nós crescermos, porque em tudo, aquele que é a cabeça. Em Colossenses a gente vai dizer que Cristo é a cabeça. Só que para nós sermos um corpo de Cristo, nós temos que ser perfeitos. Embora seja difícil ser perfeito, e a gente sabe que hoje nós como humanos caídos, nós não somos perfeitos, mas na dependência e através de Cristo, nós alcançamos a perfeição. Através de Cristo e da perfeição, através de Cristo e do seu amor, nós somos santificados. E é por isso que Cristo vai olhar e falar assim, olha, Deus dá um corpo para Cristo, um corpo pleno, um corpo santo e um corpo perfeito, que é nós, a igreja. Mas a igreja ela é feita de pessoas, e nós somos falhos, nós sabemos disso. Mas a gente sabe que, através de Jesus, nós somos perfeitos. Através do sacrifício de Jesus nessa cruz, nós sabemos que nós somos santificados, justificados, e nós passamos a ser homens perfeitos. Embora nós caímos, nós pecamos, mas Jesus é quem nos perdoa e é Ele que nos santifica. E é através dele que nós crescemos. Cristo, ele vai... Então, a cabeça precisa de um corpo. E o corpo é nós. E isso é uma coisa muito interessante que eu estava a pensar esses dias. É que... E isso vai entrar num assunto um pouco longo. Mas a unidade de Deus, ela é composta por vários elementos. A gente vai ver que Deus ele é composto por Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo. E tudo que Deus faz, ele é composto por essa unidade. Nós somos um corpo que é composto por várias pessoas. É estranho, porque era para ser cada um corpo. Mas não, nós, cada um somos diferentes. Aqui na nossa igreja a gente vai ter português, a gente vai ter venezuelano, colombiano, angolano. A gente vai ter diversos países, mas... Eu não disse brasileiro? Perdão, na minha cabeça tinha falado. A gente vai ter diversos países, mas nós somos um. Isso que é a graça do Evangelho, essa que é a graça do poder de Cristo, é de todos fazer um. Paulo, nessa mesma carta, ele vai falar assim, antes, vocês judeus e gentios, vocês eram inimigos, mas através de Jesus, a barreira que dessa inimizade foi derrubada, e agora de dois povos se fez um. E através da igreja a gente tem isso, de vários povos, várias nações, se faz um em Cristo. E esse corpo ele tem que ser ajustado. A gente vai ver que a partir do versículo 16, ele vai falar assim, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. A gente vai ver que nós somos vários membros, a gente vai ver que nós somos várias pessoas, mas um depende do outro. E essa palavra, eu lembro que quando eu estava, no semestre passado, eu tive uma matéria muito difícil, muito complicada, que olha, até esqueci o nome da matéria. Era disciplinas espirituais? Não, era desenvolvimento pessoal. E foi uma matéria muito complicada. Assim, foi uma matéria que eu pensei várias vezes em desistir. Toda hora que eu chegava na quinta-feira, que eu ia ter aula de desenvolvimento pessoal, eu falava para minha mãe, não mãe, eu preciso desistir dessa matéria. Eu preciso fechar essa disciplina, porque não entra na minha cabeça. Isso era muita leitura e era uma coisa assim. E eu lembro que uma coisa ficou, porque o semestre inteiro a gente falou sobre uma coisa. Interdependência. O que é interdependência? A gente teve que ler um livro
de sei lá quantas páginas que explicava o que era interdependência. Eu falei, meu Deus do céu, como assim interdependência? E eu lembro uma das aulas, o professor ele olhou e falou assim, a igreja, ela precisa ser interdependente. Ela precisa. E a interdependência, resumindo, nós temos os dependentes, que dependem de alguém para alguma coisa, os independentes, que não dependem de ninguém para nada, e a gente tem os interdependentes, que, embora não dependam de ninguém, também dependam dos outros. E nós, como igreja, somos assim. Nós, como igreja, nós dependemos um dos outros, porque o meu dom não é o dom que os irmãos têm. O meu dom não é o dom que a Marta tem para tocar e cantar. Se eu for cantar, não fica ninguém na igreja, todo mundo vai embora. Mas Deus nos usa em outras áreas. Então, essa que é a graça de ser igreja. É a graça de depender um do outro, porque eu dependo do irmão, o irmão depende de mim. E a gente, juntos, dependemos de Cristo. Porque é através de Cristo que nós alcançamos essa plenitude. É através de Cristo que nós alcançamos a graça e crescemos em amor. E é engraçado que depois Paulo vai falar assim, segundo a justa cooperação de cada parte que efetua o seu próprio crescimento. Ou seja, é exatamente isso. Cada um, dependendo do outro, nós juntos vamos crescendo. Mas esse crescimento, ele precisa de amor. Esse crescimento, ele precisa de amor com os outros. E eu acho que, se eu fosse distinguir duas palavras-chave aqui nessa pregação, era dependência e amor. Nós dependemos do amor de Jesus. Porque sem o amor de Jesus, não adianta de nada. Sem o amor de Jesus, não resolve de nada. A pessoa pode vir, a pessoa pode falar, a pessoa ela pode ter vários dons, mas se ela não tiver o amor de Jesus, não resolve de nada. Se a pessoa não tiver aquele amor que ao ponto de dar a sua vida na cruz pelo pecador, não resolve de nada. Jesus, ele é a revelação do amor de Deus. Ele é a revelação do amor daquele que entregou o seu filho para morrer no lugar de todos. E a igreja, ela depende desse amor. Nós, igrejas, dependemos desse amor e nós precisamos desse amor. Porque é através desse amor que nós podemos amar o nosso irmão. E é através desse amor que nós crescemos em unidade. Eu queria falar mais um pouco, mas eu sinto que deu... Na verdade, foi aquilo que eu falei para os irmãos. Quando eu estava em casa a orar, eu tinha feito meu esboço, mas eu senti que Deus estava me chamando para depender dele. Eu senti hoje... Eu lembro que ontem eu estava no seminário e eu pedi oração e uma irmã olhou para mim e falou assim, Gabriel, ajoelha, ora e só fale aquilo que o Senhor tem para falar com você. E uma vez o Ed também falou para mim, falou assim, quanto mais você ora, melhor... Não era... Como que era, Ed? Você pode falar? Exato, exatamente isso. Quanto mais você ora, mais você depende. E eu estava a orar, e eu estava a buscar, e eu estava a escrever. E não estava a sentir. Não estava... Senti que tudo aquilo que eu estava a escrever era o que eu precisava partilhar hoje para os irmãos. E à noite, antes de dormir, eu falei, Senhor, não dá, eu não vou subir ali sem um papel, não vou subir lá sem nada. Como assim? Eu vou esquecer tudo. E aí, eu senti no meu coração Deus falando para mim, falou assim, dependa de mim. E eu quis olhar para ele e falar, não quero, nesse ponto eu não quero não, porque vai ser difícil. Mas Deus olhou para mim e falou assim, dependa de mim. E hoje, quando eu cheguei na igreja, uma irmã olhou para mim e disse assim, não tenha medo, porque eu vou colocar as palavras na tua boca, que você vai falar, você vai subir lá e eu vou colocar as palavras na tua boca. E eu entendi naquele momento que era a resposta da oração. E eu entendi naquele momento que era Deus olhando para mim e falou assim, tá vendo? Depende de mim. Depende de mim. Então, irmãos, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço pelas ofertas pro seminário. O nosso seminário, ele... Não só o nosso seminário, mas a nossa educação, ela é para isso, para conhecer mais a Deus. É para conhecer mais quem é o nosso Criador. E conhecer quem nós somos perante o nosso Criador. É para nós termos uma
uma noção de quem somos nós perante Ele e quem é Ele perante nós. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e agradecer pelo Dia da Educação Teológica e fico muito feliz da primeira vez ter sido em casa, ter sido ao lado da minha família. Eu acho que não teria um lugar melhor para começar a não ser ao lado da nossa família. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, amém. Obrigado. Irmãos, vamos ficar de pé e vamos orar. E, como ele acabou de dizer, o estarmos dependentes de Deus é uma decisão pessoal que cada um tem que tomar. Assim como ele tomou a decisão de hoje estar aqui a pregar pela primeira vez, completamente dependente de Deus, é um milagre que Deus opera. E Deus também opera um milagre na vida de cada um de nós. Se nós, neste momento, decidirmos aceitar a Cristo, se alguém ainda não tomou essa decisão, nesta manhã, que tome essa decisão. Não saia daqui sem tomar essa decisão. Daí nós vamos orar por si. E neste momento e no pós-lúdio, se pensarem em entregar a sua vida a Cristo, falem com o Gabriel, comigo, ou com o pastor, ou alguém da direção, que tomaram essa decisão e que querem dar um passo de vida, um passo de coragem, um passo que marca a vida naquilo que vale a pena realmente na vida. Viver para Cristo é o nosso lema. Vamos orar, irmãos. Queridinho Deus e Santo Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra que foi enviada da Tua parte. Sentimos, Senhor, a Tua presença neste momento. E, ó Pai, que o Teu Espírito Santo a todos capacite, Pai, que toques o coração, Pai, de todos aqueles que ainda não Te aceitaram. Que nesta manhã, Pai Santo, eles possam sentir, Pai, que Tu sejas o mensageiro, Pai Santo, pelo Gabriel, Pai, que Tu usaste as Tuas palavras na boca dele, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado que Tu és um Deus de amor. Capacita, Senhor, a cada um, Pai, a tomar essa decisão. Dá a ousadia de ir, Pai Santo, à Tua palavra e de joelhos, Pai, se entregar a Ti, se arrepender e de tomar uma nova vida em Cristo Jesus, Pai. Para Ti, Pai Santo, toda a glória e Te pedimos que Tu nos abençoes, que Tu nos guardes, Tu nos protejas, pois Tu és o nosso único Deus, Pai. Em nome e por amor de Jesus, agora e para todo o sempre, nós Te louvamos e Te entregamos as nossas vidas. Amém, Senhor. Podem sentar, irmãos.